Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puder o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender o esplendor dessa verdade que a palavra nos revela. Amém. Irmãs e irmãos, de domingo passado até Pentecostes, nós somos chamados a caminhar 50 dias, celebrar, proclamar a alegria da ressurreição, acolher a manifestação de Cristo ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do pecado,
destruidor das potências do mal, ressuscitado no meio de nós. Tomem comigo o Evangelho no seu folheto número 9. O texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. É de uma fineza extraordinária esse texto. Já lhes falei, mas repito-o. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Ele goza de certa forma, um privilégio de escrever um evangelho quando já existia muitas fontes de pesquisa, Marcos, Mateus e Lucas, muitas cartas apostólicas do Novo Testamento já estavam prontas. Esse evangelho foi escrito bem mais tarde, e agora no tempo da Páscoa nós vamos ficar um tempão lendo, vários domingos, esse evangelho. Esse evangelho é um tipo de manual de espiritualidade da vida cristã. Se você é daquelas pessoas que vive comprando esses livros da moda de espiritualidade aí, até de padre, que você começa a ler e pensa, isso aqui não está emplacando. A propaganda era maior que o conteúdo. Isso existe também em livro de padre, viu? Se você é desses que tenta aprofundar na vida espiritual e sente a falta de um material de leitura, pegue o Evangelho de João e leia o resto da vida, que é o melhor manual de espiritualidade para a vida cristã. Vamos lá? Tomem comigo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Que dia é esse? Domingo e domingo passado. Está se referindo a domingo passado. Hoje é o 8 dias depois. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, leia comigo. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: para lá, para lá. Os discípulos conviveram com Jesus 3 anos, desde quando Jesus chamou Pedro, seu irmão André, Tiago e João, os 4 primeiros apóstolos, até esse primeiro domingo da ressurreição, passaram-se 3 anos. Os discípulos conviveram com Jesus ao longo desses 3 anos numa catequese ininterrupta. Jesus retomou todas as promessas do Antigo Testamento, todos os mandamentos, toda a doutrina do Antigo Testamento, apresentou a correção do que precisava ser corrigido na compreensão nossa. E Jesus, no final desses 3 anos, morre, é sepultado, dizendo aos discípulos que ele iria ressuscitar no 3º dia. Os discípulos estão aqui no 3º dia, reunidos, na expectativa de alguma coisa, apesar da dor da morte, reunidos. As portas estão fechadas, eles estão com medo. Tem muita gente que vem para a missa todo domingo, pega uma igreja com 5 portas abertas, mas entra com a mente fechada e com o coração fechado e vai embora com a mente fechada e coração fechado. É preciso aprender no domingo, o dia do Senhor, a destrancar não só a porta da igreja, mas abrir a mente e o coração para acolher a novidade surpreendente que o Evangelho traz, pondo-nos de encontro, num encontro vivo com o ressuscitado. Jesus é mais forte que as trancas da porta da igreja. Jesus é mais forte que as trancas da sua mente, do seu coração, da sua alma e do seu espírito. Jesus entra. Se você pensa que você não dá conta de mudar de vida e acolher a alegria da ressurreição, porque os sofrimentos pelos quais você passou, as tribulações, as humilhações, dores, angústias, decepções, trancaram de tal forma que você não se abre nem para você mesma,
Jesus é mais forte que seus medos, suas frustrações, suas dores, suas angústias, seus traumas. Amém? Amém mesmo? Então deixa o ressuscitado entrar. Jesus entra no lugar onde eles estavam reunidos. E a primeiríssima palavra que ele pronuncia, ressuscitado, ele disse o quê? A paz esteja convosco. O que Jesus disse? A paz esteja convosco. Então, o primeiro fruto da morte e ressurreição que nós colhemos da árvore da vida, a cruz, o primeiro fruto que nós colhemos do ressuscitado é a paz. Agora, essa paz não é uma paz sem tribulação e sem dificuldade. Pedro, na segunda leitura, tomem comigo, aí na mesma página do Evangelho, diz assim no versículo 5, no segundo parágrafo: graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Leia comigo. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Tem Jesus ressuscitado, tem o anúncio da paz, mas tem também a presença das tribulações, não tem? As provações, as dificuldades, nesse mundo existirão. Cuidado com essa doutrina aí que está muito comum na igreja e os irmãos crentes tentando levar a gente para lá, dizendo que se for para a igreja dele der o dízimo vai acabar todo o problema. Pedro escreve dizendo: é mentira. Para vocês é motivo de alegria aguardar a salvação que virá nos últimos tempos. E isso motivo de alegria, embora seja necessário que agora vocês fiquem por algum tempo aflitos, com as tristezas, com as angústias, com as enfermidades, com os problemas. Mas infinitamente maior que a dor, que o sofrimento, que os problemas, que as dificuldades, infinitamente maior é a luz nova da ressurreição que Cristo acende no seu coração. E mesmo em meio aos escombros da sexta-feira santa, brota a luz da Páscoa, a luz da paz. Amém? Amém. Amém? Amém. Segue comigo, volta ao Evangelho. Jesus diz: a paz esteja convosco. Versículo 20, leia. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Para lá. Então, o primeiro dom que Cristo ressuscitado oferece é a paz. O segundo dom, a segunda graça que o ressuscitado oferece é: os discípulos ficaram o quê? Alegres. Então os discípulos se alegraram. Paz e alegria diante do ressuscitado. Embora seja necessário que agora vocês fiquem por algum tempo aflitos, com dificuldade, com tristeza, com tribulação. Mas tem um fogo de graça inflamando nossa alma até o dia completo dessa alegria e dessa paz. Irmãs, irmãos, peguem comigo o versículo 20. Leia de novo bem devagar. Depois de Jesus dizer pela primeira vez: a paz esteja convosco, versículo 20. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Para um minutinho. Pode ter ocorrido que alguma irmã ou irmão não tenha ido na celebração sexta-feira santa às 3 horas para celebrar a morte do Senhor.
Pode ser que você tenha feito outra coisa que não merecia, que não compensava deixar a celebração, e que você não tenha escutado a primeira leitura de sexta-feira da Paixão, às 3h, que diz assim: uma das coisas mais impressionantes você vai ver agora. Que significa Jesus ressuscitado? Deseja a paz e mostrar as mãos e o lado? Como é que um ressuscitado mostra as marcas dos pregos e a marca do seu lado traspassado? Significa primeiro que ele não ressuscitou só na alma, no espírito, mas que ele ressuscitou fisicamente, em carne. Mas mais do que isso, essas marcas, o profeta Isaías, 750, 800 anos antes de Cristo, o profeta Isaías ajudou e preparou o povo para quê? O dia que isso acontecesse, que Jesus ressuscitado, o Messias vencedor da morte, aparecesse desejando a paz e mostrando as mãos e o lado, o profeta Isaías disse assim. Você pode depois conferir na sua casa o capítulo 52 e 53 de Isaías. Diz assim: ele não tinha beleza, o Messias não tinha atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Olhe para a cruz, está falando dele na cruz. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. É o que muito católico pensa da cruz até hoje, e que muito crente enfia na sua cabeça para jogar a cruz fora, porque esse é um horror, esse Deus pregado na cruz. Presta atenção no que vem agora para você entender por que a igreja nunca arranca a cruz do altar. Presta atenção. A verdade, olhe para a cruz, escuta essa palavra olhando para a cruz. A verdade é que ele, o servo do Senhor, tomava sobre si nossas enfermidades, sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse ele um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Agora, para você escutar o que eu vou ler, estenda a sua mão para a cruz, porque você tem que olhar para a cruz com um gesto muito forte. Escute essa. Ai, ai, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Repita. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, esmagados por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta, era o preço da nossa paz. Era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço da nossa cura. O preço da nossa cura. Amém. Amém. Volta ao Evangelho agora no versículo 20. Depois de dizer a paz esteja convosco, o versículo 20, leia de novo. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus mostrando as mãos e o lado. Olhe de novo para a cruz. Significa, sabe o quê? Nas mãos marcadas pelos pregos, e no seu lado marcado pela lança que traspassou-lhe o lado. Esse é o documento que Jesus traz, é o recibo que Jesus traz, dizendo para você que a punição que ele sofreu na cruz foi o preço que ele pagou para garantir a sua paz, que as suas feridas foi o preço da nossa cura. Se você é daqueles que tem uma fezinha xoxa,
fraquinha, que qualquer tribulação acaba com a sua esperança e confiança, se você é daquelas pessoas que qualquer doutrina besta que aparece enfraquece a sua fé, preste atenção nisso. Jesus entra na igreja reunida domingo à noite, deseja a paz e mostra as mãos e o lado, dizendo: aqui está o documento, o recibo, o seu recibo, provando que você recebeu a paz pelo preço das suas feridas, que você recebeu a cura pelo preço das suas enfermidades. O recibo que você vai usar para o resto da vida para dizer que nele você recebe a paz, nele você recebe a cura. O recibo é as marcas dos pregos nas suas mãos e o lado traspassado pela lança. Dê uma salva de palmas para Jesus. Um grito de amor a Jesus. Pode bater palma, tenha dó, reage. Irmã, irmão, quando as tribulações, as aflições começarem a esmagar a sua fé, esmagar a sua paciência, esmagar a sua confiança, quando as dificuldades da sua vida, da sua família, do seu trabalho, da sua fé, da sua igreja começarem a esmagar você, olhe para a cruz, olhe, fique diante da cruz e repita essa palavra profética de 800 anos antes dessa cena acontecer. A punição a ele imposta foi o preço da minha paz, as feridas dele foi o preço da minha cura. Amém, aleluia. Amém. Tenha dó, tenha a dó, reajamos. Você tem o recibo, olhe para o corpo de Jesus, o recibo, o cartório, onde fica o documento que prova que você tem paz e cura em Jesus. O cartório é a Santíssima Trindade, Jesus sentado à direita do Divino Pai Eterno, trazendo a marca, que o recibo que Ele pagou para você a paz, pagou para você a cura. Amém? Amém. De verdade, de verdade. Que medo que dá pregar um texto desse e não conseguir fazer uma experiência de oração, não só ouvir o que aconteceu, mas experimentar hoje, agora, você hoje, agora, ver Jesus com os olhos da fé, enxergar a presença viva dele com o recibo com que ele comprou sua paz e sua cura. Versículo 21. Novamente Jesus disse, brada todo mundo, a paz esteja convosco. todos, como o Pai Me enviou, também eu vos envio. Espera lá. A primeira paz que Jesus oferece é sua, leve para você. A paz esteja com você. Ele mostra o recibo que ele comprou a paz e a cura para você. Depois ele oferece uma segunda paz que não é sua mais. Essa segunda paz que ele oferece, ele diz, remete ao Pai. Como o Pai me enviou de lá para cá, para comprar para você, com as feridas, com o sangue, a sua paz e a sua cura, eu também envio você. Destranque essa igreja, destranque o coração, destranque a sua mente, sua alma, seu espírito, e leve essa paz para o mundo, para a sua casa. Leve essa força de paz para o mundo, seja instrumento dessa paz. Você seguramente pensa e se lembra da sua casa, do seu trabalho. Você se lembra das notícias que você ouviu essa semana, de tanta violência, tribulação, tragédia, desgraça, sofrimento pelos quais a humanidade está passando.
Goiás está passando, o senador Canedo está passando com tanta ameaça, medo e violência. Você pensa, não vou dar conta de destrancar a mente, o coração, a alma, o espírito, minha casa e levar a paz. Jesus sabe que você não dá conta, que eu não dou conta. Ninguém tem noção como Jesus tem do quanto nós somos incapazes por nós mesmos de levar essa paz para o mundo. Por isso é que ele recorre ao gesto que ele faz agora. Versículo 22, tome comigo. Versículo 22. E depois de ter dito isso, leia. Soprou sobre eles e disse: Brada. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Eles estão numa sala fechada com medo dos judeus que mataram Jesus, esbagaçaram Jesus na cruz. Jesus deseja a paz para eles, mostra as mãos e o lado, eles se alegram. Depois Jesus deseja a paz e fala: moçada, destranca essa igreja e vaza, vai levar essa paz para o mundo. Eu sempre imagino, todos os segundos domingo da Páscoa que eu prego esse evangelho, eu repito a mesma cena. Eu sempre imagino os discípulos começam a tremer de medo, imaginando nós, destrancar, sair, para esse mundo violento, para aquela família minha, para aqueles parentes meus, para aqueles colegas de trabalho meu, eu levar paz? Tem a menor chance, tem a menor possibilidade, não dou conta nunca. Aí, os discípulos tremendo de medo, Jesus faz um gesto delicado, de mãe, chega perto dos discípulos, sopra sobre eles e diz: calma, recebe o Espírito Santo. Essa paz que você vai levar, não é você que tem poder de levá-la, não. É o Espírito Santo derramado em dom sobre você, que capacita você, qualifica você para levar essa paz. Amém? Não pense, não se iluda achando que porque me encontrou, amém, aleluia, eu encontrei Jesus, agora posso rasgar o mundo, não. Não, além de ter encontrado Jesus, seja humilde e diga a Ele: eu preciso do sopro do Espírito Santo. Nós católicos cremos firmemente no sacramento do batismo, que recebe pela morte e ressurreição de Jesus o perdão dos pecados e a salvação, e cremos no dom do Espírito Santo recebido no sacramento do crisma, que são os dons do Espírito Santo que capacita e qualifica a gente para abrir a porta e entrar no mundo, entrar na violência, na seara bárbara do mundo e instaurar no mundo a paz do ressuscitado. Amém? Pode dar uma salva de palmas, pode dar um grito. Pode pegar pesado? É Páscoa, eu não queria pegar pesado não, eu vou pegar pesado. A paz e a alegria que Ele nos dá, que Ele te dá, Ele mostra o recibo, as mãos e o lado. Comprei para vocês a paz que eu estou dando, a preço de ferida, de sangue e de morte. Comprei para vocês a cura, a preço de humilhação, de sofrimento e morte. Aí Ele sopra e diz assim: o recibo que vocês vão usar, mostrando para o mundo que vocês receberam o Espírito Santo, qual é? Promover no mundo o perdão e a reconciliação entre as pessoas. Isso é fácil? Jesus sopra e diz: agora, moçada, cheios dos dons do Espírito Santo, vão promover no mundo o perdão, a reconciliação entre as pessoas. E talvez, irmã, irmão, você fique escutando essa palavra pensando em ser missionário na Síria.
na África. E Jesus diz: que bom, mas antes de você ir para a Síria e para a África, eu queria que você entrasse hoje na sua casa e na sua família e começasse a promover a reconciliação, o perdão, e instaurasse uma paz lá dentro, fruto de gente se perdoando, de gente se reconciliando dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua sala de aula e, por que não dizer, dentro da sua igreja também. Irmã, irmão, tem pessoas que se vangloriam de ter recebido dons do Espírito Santo, e elas cantarolam, cantam, mas elas não conseguem entender que a marca, o recibo que você traz, que garante que você recebeu o Espírito Santo, o documento que Jesus trouxe são as marcas do sofrimento, e o documento que você traz é a marca da reconciliação que você promove por onde você passa. Nós podemos dizer diante dessa palavra e de Jesus que a gente já está dando conta de fazer isso 100% ou precisamos melhorar muito? Ou precisamos melhorar tudo? Como é que nós convivemos? Como é que nós convivemos com as realidades de conflito no meio de nós? Com as realidades de tensão, de amargura, de revolta, de desejo de vingança, de ódio, de rancor, de gente doente porque guarda rancor e mágoa no coração, e a gente trabalha com a mesma pessoa 20 anos, 30 anos, só apontando o dedo para ela, dizendo que ela é amarga, que ela é ressentida, e a gente não dá conta de promover na vida dela a reconciliação. A mão que você usa, o dedo que você usa para acusar, você precisa estender sua mão para ajudá-la a experimentar a força da ressurreição e a perdoar e a reconciliar. Amém? De verdade. Nós aprendemos a ter segurança com a nossa experiência, dizendo para os outros que convivem conosco na família, na igreja, no trabalho: conheço você, você não vale nada. Você reza, mas você é cheio de amargura no coração. Você reza, mas você só tem revolta na vida. Você reza, mas você tem um coração ruim. Você é egoísta. Você só pensa em você. Jesus está dizendo: olha, tá bom que você saiba isso tudo das pessoas que você pensa e fala para elas, mas a partir de hoje não basta você apontar para elas os erros que elas têm. A partir de hoje você tem que ajudá-las a sair dessa estaca e a promovê-las a estatura de gente reconciliada no poder do sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo que você recebeu. Amém? Olha, eu tenho certeza que se a gente escutar essa palavra, nós vamos demorar muito a dar conta de terminar a obra que nós precisamos começar hoje ainda, não vamos? Porque tem muita coisa para fazer, não tem? Volte ao texto. A primeira paz é sua, a segunda paz não é sua. A segunda paz é para você levar para o mundo. E você diz: Senhor, mas só tem pecado, só tem divisão, só tem rancor. Tá bom, eu sopro sobre você, receba o Espírito Santo e promova o perdão. Pare de ficar fazendo diagnóstico do mal que tem nas pessoas e no mundo. Promova a reconciliação nas pessoas e no mundo. Amém? Versículo 24. Presta atenção no que vem agora. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, leia. Não estava com eles quando Jesus veio. Para onde que o Tomé estava? Para Caldas Novas, passando a Semana Santa, para a roça, visitando parente. Já é feriadão da Semana Santa, vou pescar, vou lá para a roça, vou para a chácara, vou visitar parente. Tomé é aquele que faltou a missa no domingo de Páscoa e que agora ele está com um prejuízo. Os discípulos dizem para ele, veja, versículo 25:
Os outros discípulos contaram-lhe depois. Veja. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Para lá. Tem muito Tomé hoje em dia? Tem muito de Tomé dentro de cada um de nós? Sobretudo, com a falsa pregação que está hoje em dia, nessa doutrina que tem tomado a nossa igreja e os irmãos evangélicos. A doutrina que você vem na igreja, se você está passando por sofrimento e tribulação, vem ver milagres que você vai crer no nome poderoso de Jesus. Essa doutrina não é a doutrina da Bíblia, do Evangelho. Essa doutrina não é cristã. Essa doutrina é diabólica. Porque na fé cristã, você não vê para crer. Você escuta. A escuta da palavra e da pregação muda sua mentalidade, muda as metas, metanoia, você se converte. E a partir do crer é que você vê, e não a partir do ver você crê. Entendeu a diferença? Igreja, eu estou perguntando, entendeu a diferença? Se você não entendeu ainda, recorra comigo no final da segunda leitura da primeira carta de São Pedro. Último parágrafo, diz assim: sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Entendeu o que é a doutrina bíblica? Essa doutrina dos carros de som, dos pastores passando na rua e chamando, vem ver milagre que você vai crer. Essa doutrina é propaganda do capeta, não é do Evangelho, não é da Bíblia. Eu não tenho medo de falar isso, porque essa falsa doutrina tem arrastado um monte de ovelhas para o matadouro. Sem ter visto o Senhor, você o ama. Sem o ver ainda, você nele acredita. E amar o Senhor sem vê-lo, sem ter visto, e crer no Senhor sem o ver ainda, leia: isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. Presta atenção no raciocínio da fé. Sem ter visto o Senhor, eu o amo. Sem o ver ainda, nele eu acredito. E amar o Senhor e crer no Senhor sem ter visto e sem ver milagre e sem ver para crer, essa é a causa de é fonte de uma alegria indizível e gloriosa. Leia: pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. O diacho, minha gente, é que quase ninguém vai na igreja buscando a salvação. Salvação é acolher o sangue de Jesus que nos perdoa os pecados e conduz-nos à salvação eterna na glória do céu. Isso é salvação. As pessoas vão à igreja atrás de padre e de pastor não para salvação, mas para a solução rápida dos problemas, não é? E nós mesmos fazemos a propaganda das igrejas assim: vem que o Senhor vai te dar a bênção e o milagre e você vai ver a solução. O Senhor te propõe e te oferece infinitamente mais do que solução. Ele te oferece salvação. Volta ao Tomé, versículo 26. 8 dias depois, que é hoje, 8 dias depois do domingo de Páscoa, que é hoje, leia todo mundo. Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Tomé chegou de viagem da Semana Santa, do feriadão. Domingo que vem ele foi na missa para receber uma bençãozinha. Veja, leia: estando fechadas as portas. Os discípulos encontraram Jesus domingo passado,
mas não destrancaram, continua dominados pelo medo. Tem gente que vem na missa 8 dias depois, 30 anos depois, 50 anos depois, todo domingo, e nunca destranca a casa, o coração, a alma, a mente, o espírito. Quanto mais reza, mais vai pondo o cadeado para se proteger num emaranhado de confianças estranhas à fé. Leia. Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Está vendo que Jesus não precisa nem bater a porta, nem de abrir porta. Não precisa nem de mandar uma pancada e quebrar uma porta para entrar. Ele é Senhor. Ele entra e sai sem parede, nem grade, nem pedra do túmulo, nem nada. Nada é barreira para o Senhor. Amém? Amém. Leia. Pondo-se no meio deles, disse, brada: a paz esteja convosco. Para lá. A primeira paz que ele ofereceu é para você. Leve essa paz para a sua vida, com alegria. A segunda paz não é sua. Leve para o mundo, promovendo perdão e reconciliação. A terceira paz, ela gera em Tomé e em nós uma coisa muito bacana. Leia. Ele disse, a paz esteja convosco. Versículo 27, todo mundo? Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Ah, tá. Presta atenção numa coisa, que se a gente não cuidar, a gente não tem metanoia, não tem mudança de mentalidade para mudar a meta. Tomé, 8 dias depois, Tomé veio à missa, está lá com os discípulos participando. Jesus chama Tomé e diz aqui, vem cá rapaz, põe seu dedo aqui na marca da lança, e diz para Tomé, não sejas incrédulo, mas seja o quê? O contrário de incrédulo não é fiel. O contrário de incrédulo é o que crê, é o credo, não é? Mas aqui tem outra cilada que o diabo tem usado muito padre e pastor com falsa pregação. Eu fiquei muito impressionado agora na Semana Santa, no atendimento que eu fiz às pessoas. Elas chegavam a mim, marcadas, porque a Semana Santa mexe com a gente demais. As pessoas chegavam com vontade de retomar a vida. Mas várias pessoas diziam para mim uma coisa que eu fiquei muito encabulado. Elas diziam, não, quero aproveitar a Semana Santa, renovar minha fé, eu quero voltar a ser fiel. Para todas elas eu perguntava, o que para você é ser fiel? O que os pastores e padres ensinam do que é ser fiel? Pagar o dízimo certinho na data certa, não é esse? Não é esse o conceito? Que muitos falsos pregadores usam? O conceito de fidelidade de falsos pregadores é dizer que fidelidade é dar o dízimo, dar a oferta na igreja. E Jesus está dizendo para Tomé que fidelidade não é o recibo do seu carnê de dízimo. Fidelidade é a sua participação na vida da comunidade, escutando a palavra, mudando a mentalidade, mudando a meta da sua vida. Fidelidade para Jesus, na conversa com Tomé, não vem do bolso, mas de um coração aberto para ouvir a palavra que salva, que corrige, que muda, que transforma. Amém? Fidelidade para Jesus. Gente, eu fiquei muito impressionado. Pessoas profundamente machucadas nessa crise de desemprego, mães de família, homens machucados e feridos por tanta tribulação, humilhados, dizendo que não dá o dízimo e que acha que a vida dele entrou na desgraça que está, porque ele deixou de dar o dízimo. Eu dizia,
isso é blasfêmia contra as marcas que Cristo traz nas suas mãos, nos seus pés e no lado. Tem muito pastor levando as ovelhas para serem não tosquiadas, mas para serem mortas, mercenários, pregando o poder do bolso e blasfemando contra a cruz de Cristo, porque a única fidelidade, o modelo perfeito de fidelidade não é dar o dízimo, mas dar a vida pela causa do reino, como Jesus deu. Tem gente que é ótimo para dar dinheiro em igreja, mas é uma maldição na família, desonesto no trabalho, picareta em tudo que entra. Isso existe? Fidelidade para Jesus é dar-se pela causa do reino. Se você ama a igreja, gosta da igreja, quer ajudar, colaborar, colabore. Tem despesas para pagar? Tem. Mas se você não tem isso, não pense que a sua vida vai ser tomada de enfermidade, de sofrimento, de crise, porque você não tem dízimo para dar. Volte-se para Jesus, toque as chagas, toque o recibo que marca que Ele comprou para você com as feridas da sua paz. Toque as feridas do Senhor, o recibo que Ele comprou para você, sua cura. E não se iluda com o poder do seu bolso, porque o poder do seu bolso tem levado muito padre e pastor para o inferno, e feito muito padre e pastor querer arrastar muitas ovelhas juntos com ele para o inferno. Está entendido, igreja? Eu sei que muita gente fala para mim e diz que eu sou doido, dizendo vai acabar quem ajuda a igreja. Não tem importância. Se o que você tem para dar para a igreja é só dinheiro, a igreja não precisa de você. Se o que você tem para dar para a igreja não é você, na busca da salvação que Cristo te quer, você não precisa ajudar em nada. Pode bater palma. Nada. E se você nunca teve condições de ser dizimista, isso não torna você inferior a ninguém, porque carnê de dízimo não é recibo da salvação e da cura. O recibo da salvação e da cura são as marcas dos pregos na sua mão, é a marca do seu lado traspassado, é por esse recibo que garantiu-nos a paz e a reconciliação com o Pai. Amém? De verdade. De verdade. A hora que você estiver com insônia, com angústia por causa das contas de madrugada, que ligar a televisão e ver um bandido, um mala pregando essa doutrina do capeta, você não vai fraquejar a sua fé e entrar na laia dele não. Combinado? Tenha dó. Agora, faça como Tomé. Tome comigo. Ai, 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 gente. Vocês não têm noção tanto que é duro e difícil pregar isso. Porque eu sei que isso é remar contra a correnteza das potências que está dominando o mundo, as potências do dinheiro. Vamos, versículo 27. Depois disse a Tomé, todo mundo? Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, brada, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Irmã, irmão, o ponto mais elevado que Cristo quer e espera de nós é que nós cheguemos à graça do crer no amor com que o divino Pai eterno nos amou e não poupou seu próprio Filho para que nele nós recebêssemos de volta a filiação adotiva, a salvação, e por ele, e por sua morte e ressurreição, recebêssemos o sopro do Espírito Santo, que ainda que caminhando sobre as penúrias, sofrimentos, incertezas deste mundo, aqui dentro de nós há um segredo, uma luzinha que tempestade e ventania nenhuma apaga. Aqui dentro de nós tem guardado
um tesouro precioso, a paz que o ressuscitado comprou para mim, a cura do pecado, da condenação eterna, que as feridas do ressuscitado comprou para mim. E é essa lâmpadazinha da fé, guardada e escondida no íntimo do meu ser, que me leva a enfrentar o que vier, mas mirar no horizonte da salvação, que chegará com a glória do Senhor no dia da sua vinda. Amém, aleluia. Pode bater palma, dê um grito, reage, tenha dó. Irmã, irmão, Jesus é tão perfeito e belo, que Ele respeita até a fraqueza dos Tomé de hoje. Ele apresenta o recibo para o que tinha mais dificuldade. Ele chama: vem cá, põe seu dedo aqui. Esse aqui é o recibo, rapaz. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Volte sua mente, sua alma, seu espírito. Volte seu corpo, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. Volte para o Senhor, que comprou com suas feridas e com seu sangue, comprou sua paz, comprou sua cura. Acolha essa paz e essa cura que Ele te oferece na cruz. Diga a Ele que você o ama, que você o adora, que você o aceita como seu Senhor, seu Salvador, como o único capaz de garantir a sua paz e a sua cura. Fale com Ele, acolha, ame-o. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Todos de pé. Qual é a chave? Qual é o segredo? Deixe o folheto no banco. Que Estenda sua mão para a cruz de Jesus. Diga comigo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, por suas feridas, por suas feridas, por suas dores, por suas dores, por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, por sua humilhação. por sua humilhação. O Senhor comprou para mim O Senhor comprou para a mim paz. a paz. O Senhor comprou para mim O Senhor comprou para mim com o preço de dor e enfermidade com preço de dor e enfermidade a minha cura, a minha cura, a minha salvação. a minha salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não terei medo
Eu não terei medo de enfrentar nada que virá, de enfrentar nada que virá, porque porque o preço o preço já foi pago, já foi pago, a obra já foi realizada, a obra já foi realizada, o amor já foi derramado. o amor já foi derramado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, Obrigado, meu Deus, pela unção do Espírito, pela unção do Espírito, pela graça da fé. pela graça da fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém.